programa Palavra Ética, quebrando um pouco a sua rotina, tem aqui hoje como convidados duas pessoas que têm uma história muito interessante. Um deles é o Vilmar Ferreira de Freitas. O Vilmar é educador, é professor da rede municipal, trabalha na Escola Municipal Caio Líbano Soares, é professor universitário na UENG e na FAMIG. E ele é também, na Prefeitura de Belo Horizonte, assessor para projetos de Sistema de Informação e Gestão de Conhecimento, na Secretaria Municipal de Direitos da Cidadania. E o nosso outro convidado é o Danilo Rodrigues César. Ele é analista de sistemas e analista de informática na Prodabel, também na Prefeitura de Belo Horizonte. O Danilo é especialista em informática, como nós começamos a apresentar, é também educador. Ele faz um trabalho voluntário na Escola Municipal Caio Líbano Soares e é professor do Cefet, Minas Gerais, em Itabirito. Nós vamos ver que duas pessoas com formação diferente, com carreiras diferentes, de repente acabam se encontrando no meio do caminho e vocês vão ver o que acontece desse encontro. Vilmar e Danilo, nesse primeiro bloco, nós apresentamos os nossos convidados aos nossos espectadores. Interessa-nos saber as raízes da formação que permitiram com que as pessoas chegassem ao desempenho do trabalho, que normalmente tem uma importância grande para a comunidade. Então, Vilmar, vamos começar com você. Quem é o Vilmar? Onde você nasceu? Eu sou natural de Belo Horizonte. Quando me perguntam, eu sempre me apresento como educador. Eu sou um professor, né, já fiz várias coisas na minha vida, mexi com desenho, com ilustração, na área artística, sou ex-estudante de arquitetura, de belas artes, mas tudo que eu fiz na minha vida eu terminei dando aula, né? Seja na área de arte, seja na área de tecnologia. Quando eu dou por mim, eu estou ensinando alguém, né? Trabalhando com... Então, eu sou uma pessoa que hoje trabalho com gestão do conhecimento, mas que, fundamentalmente, eu trabalho com educação, com formação, com aprendizagem. Mas agora eu quero saber o seguinte, o que aconteceu na sua infância, na sua adolescência? Que fatos, que lembranças que você lembra na sua família, nas condições sociais, econômicas, políticas, da época da tua infância e da tua adolescência, que te marcaram e que, de uma certa forma, foram formando esse caminho até você chegar a essa ideia tão firme, tão clara de educador? Eu acho que tem a ver com a luta dos meus pais para que a gente formasse, para a gente tivesse, né, uma escolarização, né, uma escolarização que eles não tiveram. Né, o meu pai, por exemplo, sempre disse que ele estudou até a terceira série do primário e que tudo que ele fazia era para dar uma educação de qualidade para os filhos. E eu sempre estudei também em escola pública. Né? Hoje eu tenho mestrado, né? Eu estudei na UFMG, fiz 2 cursos superiores. Então eu percebo que a busca da formação, né, a valorização do processo pedagógico, da formação via instituições escolares, sempre teve muito presente na minha vida. Né? E eu sempre tive muito respeito e muita admiração por aquelas pessoas que sabem passar o conhecimento para o outro, que sabem promover a construção do conhecimento. Né? Mesmo que a pessoa não seja um professor dentro de uma escola, né, trabalhe isso como uma profissão, principalmente a atitude que a gente às vezes acha num avô, num tio, num irmão mais velho, ou num colega de rua, que de repente você percebe aquela arte de promover a construção do conhecimento. Então, o que eu posso lembrar dessa construção, desse meu viés profissional, é essa inspiração que eu tive, né, desde o berço, né, e a insistência da família para que a gente formasse, que a gente conseguisse, né, avançar no estudo para construir uma solução melhor de vida para a gente, para os filhos da gente. Pois é, vamos conhecer agora um pouco Danilo, né, Danilo? Com a palavra dentro da mesma perspectiva, falar onde nasceu,
das relações familiares, das relações na sua cidade, o ambiente que você lembra, que te proporcionou as condições para chegar onde você chegou? Bom, eu nasci em Belo Horizonte e a maior parte da minha vida eu estudei em escola pública, desde hoje ensino médio, ensino fundamental. E desde da minha infância, né, eu já trabalhava com meu pai, por exemplo, ele tem uma formação assim, bem simples, vou colocar assim, e eu vendo aquela coisa, e eu tentando, assim, olha, vamos ver se eu consigo tratar essa relação com o meu pai de uma forma mais abrangente. Então, por exemplo, meu pai às vezes pegava uma enceradeira, consertava, um liquidificador, tudo que envolvia tecnologia daquela época, ele pegava. E eu fui caminhando. Tanto eu recordo que uma vez eu peguei uma enceradeira, desmontei, era pequeno, e meu pai, seu pai vai chegar, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, como é que eu faço? E acabou montando, ela funcionou, aquela coisa toda. Então, isso já vem desde a minha infância. E qual que é a relação? A relação que você vai crescendo e vai adquirindo uma determinada maturidade, né? E começa a enxergar essa desigualdade social que existe, tá? De escolas hoje que detêm o conhecimento, mas não compartilham, infelizmente, e outras escolas, principalmente as escolas públicas, né? Que a intenção, além de compartilharem, é levar com que o aluno se torne, tenha cidadania, tá? Então, com isso, eu falei assim, vou ver o que eu posso fazer na minha vida. Aí eu entrei para o Cefet, foi onde eu fiz o curso de eletrônica, né, pelo processo todo antepassado. Depois eu estudei na FUMEC, fiz um curso de tecnologia e processamento de dados na FUMEC. Aí depois eu fiz uma licenciatura plena em matemática e informática também no Cefet. E tudo assim, procurando sempre agregar a parte educacional com a parte técnica. Porque hoje a escola ela é bem assim, mecanizada quanto a isso. Tá? Ela redireciona a parte técnica e esquece da parte pedagógica. Vem acontecendo. Tá? E a intenção é o quê? Alertar que podemos agregar tanto a parte técnica quanto a parte pedagógica, na construção aí do conhecimento, do crescimento. Então essa é a minha filosofia. Então eu dou a aula de robótica e automação industrial no Cefet de Itabirito, além de fazer esse trabalho voluntário lá na Caio Líbano. Né? E esse projeto aconteceu comecei a trabalhar com esse projeto, foi em 2002, quando eu estava fazendo uma disciplina lá no Cefet, uma disciplina de mestrado, e fui instigado a mexer com Logo, que é uma linguagem interpretada da década de 80, desenvolvida, né, pelo Papert. E nessa época eu fui começando já a criar esse movimento. Por que não agregar, não software livre, também um hardware livre? Uhum. Tá? Então eu agreguei as duas coisas. No segundo bloco, nós estamos quase terminando esse primeiro bloco, eu ainda quero saber uma coisinha aqui do Vilmar. Eu queria saber se ele citou o caso da enceradeira, né? Uhum. Eu queria saber se você se lembra, nesses períodos de infância, adolescência, começo da juventude, quando foi que manifestou para você essa ideia de que a educação poderia vir a ligar em tecnologia? Você lembra assim, qual foi o primeiro brinquedo, o primeiro brinquedo específico, uma calculadora científica? Quando foi que você teve a ideia desses dois espaços que você hoje atua? Bom, eu também fiz o Cefet. Isso é uma coincidência, que eu até nem sabia que o Danilo tinha feito, mas eu formei em eletrotécnica. Você está sabendo disso agora? Sabendo agora. Olha. Eu sabia que ele trabalha no Cefet, mas não sabia que ele tinha estudado. Eu fiz o curso técnico, todos os meus, lá em casa, somos 3 irmãos, estudamos no Cefet. Então a questão da tecnologia para mim é algo que eu convivo, sempre convivi. Mas eu creio que a questão da educação para mim é mais forte, porque, para você ter uma ideia, eu sempre desenhei. E assim, eu me lembro, eu tenho até lá em casa, até hoje, as histórias em quadrinhos que eu quis fazer eram histórias com uso na educação. Quer dizer, minhas primeiras brincadeiras sempre eram uma maneira assim, de como ilustrar o manual. Né? Eu sempre gostei muito dessa questão de tentar passar adiante a ideia dos conceitos que eu trago comigo. Então, a questão da tecnologia, apesar de eu transitar bem, de eu me dar muito bem com ela, eu sempre olhei muito para a tecnologia, mas assim, falei assim, como é que eu posso usar isso dentro da coisa pedagógica, sabe? Dentro dos processos pedagógicos. Assim.
Então, as experiências que eu tenho com mais ênfase são experiências de brincar, de ensinar. Pois é, agora eu queria perguntar para você o seguinte. Normalmente, a época do vestibular é uma época de muita angústia, né? O jovem ainda é muito novo para tomar uma decisão que, em qualquer hipótese, vai marcar a vida dele para sempre, né? Eu queria saber, Danilo, de você, se para você foi tranquila essa escolha, se você já veio tendo uma vida que foi mais ou menos encaminhando, e se quando você escolheu, se você ficou feliz, se você se arrependeu em algum momento, como é que foi essa passagem aí do vestibular? Bom, eu trabalhava na época na Telemig como técnico, eu recordo bem, né, já trabalhava, e já tinha assim, um certo envolvimento com a parte de analista, com a parte de análise de sistema. Aí, acabei de sair do Cefet, falei assim, não vou tentar vestibular agora, não vou dar uma pausa, mas não aguentei. Aí, no primeiro vestibular que eu fiz, por coincidência, eu passei. Tá? Que foi na FUMEC, e eu falei, vou continuar aqui, vou dar continuidade. Apesar que eu queria ter tentado engenharia elétrica, que tem mais a ver, mas não arrependo, e eu acho que o curso próprio da eletrônica ajudou a agregar, tanto é que facilitou muito durante o período que eu estava estudando. Então, assim, eu acho que não tive muito problema com relação. Tranquila. Foi uma escolha tranquila, porque eu já estava dentro vamos colocar assim, dentro do processo. E você, Vilmar? Não, a minha eu não me arrependo, mas foi bastante confuso. Né? Eu estava fazendo um estágio, tinha saído do Cefet, estava fazendo um estágio na Vale do Rio Doce, e meu irmão me convidou para fazer o vestibular junto com ele, meu irmão mais velho. E eu falei, olha, eu não estou preparado, eu não estudei, eu sou muito fraco em química, em biologia, que são matérias que não tinham ênfase no curso que eu tinha feito. Ele falou assim, não, a gente faz para matemática e faz reopção para engenharia elétrica. Ele tinha feito eletrônica e eletrotécnica. Aí eu pensei nisso, resolvi, vim em Belo Horizonte, aproveitei, fiz o vestibular e passei. Mas assim, com a ideia de fazer matemática só para entrar na universidade e fazer uma reopção lá dentro. Bom, comecei a dar aula e falei, bom, eu realmente estou gostando disso aqui, sabe? Está valendo a pena e tal. E fui desistindo da ideia da engenharia. Mas no processo, como eu mexia com desenho, o pessoal começou a falar muito que eu devia mexer com arte e tal, eu fiz Belas Artes. Aí comecei a fazer Belas Artes junto. Você fez onde? Na Guiné? Não, na Federal, na Belas Artes, na Federal. E depois, mas comecei a sentir assim, uma divisão, falava, matemática e Belas Artes, eu estou fiquei meio perdido, alguém veio e me deu o palpite, falou assim, não, você tem que juntar as duas coisas, tem que fazer arquitetura. Aí resolvi fazer arquitetura. Então fiquei nesses 3 cursos aí durante um tempo, sabe? Foi preciso formar em matemática para largar Belas Artes, largar arquitetura e encarar a minha vida de professor. Mas a minha escolha não é que eu tenha sofrido muito, mas foi muito confusa. Até formar em matemática, eu não tinha muita... Eu estava experimentando uma opção de coisa aí. Pois bem, nós vamos chegando ao final desse nosso bloco. Em 1 minuto, nós vamos voltar conversando com o Vilmar e o Danilo sobre como aconteceu o encontro do educador com o analista de sistemas, né? E como que dessa união, desse encontro, eles hoje estão colhendo frutos valorosos, como, por exemplo, o prêmio que eles acabaram de receber agora da Telemar. Em 1 minuto, estaremos de volta. Os cursos sequenciais do Centro Universitário Newton Paiva oferecem aos alunos uma formação superior específica e de curta duração. São 3 cursos sendo oferecidos agora, que é o Estética e Cosmetologia Aplicada, tá? O Gestão de Representações Comerciais e o Gestão de Negócio Automotivo. O perfil desses alunos, né? São alunos, às vezes, que já estão no mercado, em profissões não regulamentadas, na maioria das vezes,
e que sentiam essa carência de ter um curso superior que pudesse complementar essa formação profissional que eles tinham, né? Quer dizer, eles só viam a prática, então agora eles veem a prática aliada a uma teoria que lhe dá sustentação e faz com que esses alunos fiquem melhor preparados para o mercado. Newton Paiva, aqui se estuda, aqui se pratica. Nós estamos conversando hoje no programa Palavra Ética com Vilmar Ferreira de Freitas, que é educador, professor da rede municipal, ele trabalha na Escola Municipal Caio Líbano Soares, é também professor universitário na UENG e na FAMIG. Ele é assessor para projetos de Sistema de Informação e Gestão de Conhecimento na Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania. E estamos conversando também com Danilo Rodrigues César, que é analista de sistema, e hoje ele responde por analista de informática da Prodabel. O Danilo Rodrigues César é também educador, trabalha como voluntário na Escola Municipal Caio Líbano Soares e ele é também professor do Cefet Minas Gerais em Itabirito. Bom, essas duas pessoas, né, com formação básicas diferentes, mas que acabaram agregando, um era professor, acabou se desenvolvendo também nessa área da informática. O outro, com uma formação específica também em informática, é educador também na sua essência. Antes de nós entrarmos propriamente na discussão do trabalho de vocês hoje, eu gostaria ainda que o nosso espectador pudesse entender como foi o curso que vocês fizeram. Na época que vocês entraram